Protagonista da sua própria história, de Sertânia, Pernambuco, para Ribeirão. E de São Paulo, da capital, nesta noite, Marcelino Freire ocupa a nossa 5ª hora de programação literária. Marcelino será mediado pelo artista e produtor cultural Flávio Rassi. Apesar da ausência da plateia, sabemos que nas distantes possibilidades tem muita gente nos acompanhando. Marcelino, tudo bem? Boa noite. Olá, tudo bem? Boa noite. Prazer te encontrar por aqui. Quero começar agradecendo o convite, agradecer a Fundação, parabenizar pelo aniversário da Feira do Livro e agradecer a sua presença aqui em nome da Fundação também, para a gente levar esse papo hoje sobre essa palavra protagonismo. Eu queria pedir, para a gente começar, se você poderia ler o texto, para que quem está nos acompanhando de casa possa já conhecer, que é um texto muito interessante, muito bonito, e que acho que a leitura do texto vai guiar bastante da nossa conversa. Pode ser? Pode ser, Flávio. Boa noite para você, né, mais uma vez. É um prazer estar aqui na Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto, e nessa versão aqui digital, nessa versão virtual, né? E quando eu fui convidado para escrever sobre a palavra protagonismo, a minha vontade era exatamente sumir. Nós estamos, inclusive, num teatro lindo aqui, né? Falar de protagonismo me levou imediatamente ao meu sonho de ser ator, né? Eu fiz teatro dos 9 até os 19 anos, então sei bem o trabalho do teatro. Você também é um ator, não é isso, Flávio? Sim, sim. Sabe muito bem no teatro a força do trabalho conjunto e coletivo, não é? Eu lembro bem quando a professora dizia, olha, vocês todos fazem parte de uma mesma peça, de uma mesma encenação. O protagonismo é da peça de teatro, não é? E saber o momento que você tem que recuar para que aquela fala daquele ator venha à cena, né? Então, quando eu estava pensando nesse texto que eu vou ler agora, eu pensei exatamente que texto que eu faria em que a minha autoria sumisse. Eu fosse um autor coadjuvante, não é? Do próprio protagonismo. Então, que texto eu não conseguiria escrever? Que eu não escrevesse esse texto. Aí eu pensei no dicionário. Então, o texto, fui imediatamente procurar a explicação da palavra protagonismo, e a partir desta explicação eu fui puxando outros verbetes, para que eu tivesse a sensação de que eu não seria protagonista do próprio texto, para que eu sumisse como autor. E eu acho que é um pouco a lição desses nossos tempos, né? Recua um pouco, compreende esse coletivo, para que todos possamos construir juntos algo. Então, eu até falo que o autor principal é o dicionário, e o autor coadjuvante sou eu. Então, fui lá no dicionário, e vocês vão acompanhando como que eu fui descobrindo o significado do protagonismo. O que é protagonismo? Protagonismo, qualidade da pessoa que se destaca em qualquer situação, acontecimento, exercendo o papel mais importante dentre os demais. Demais, de modo excessivo. Excessivo, sobra, resto, cadáver, algo que deixou de existir. Viver, aproveitar a vida, tempo de duração de alguma coisa, troço, traste velho, idoso, antigo, fora de moda, cantiga, composição popular que se destina ao canto, sítio retirado, recolhido, afastado, fora, erro grosseiro, que age de modo incivil, que não possui civilidade,
observação das boas maneiras em sociedade. Sociedade. Cada um dos diversos períodos correspondentes à evolução da espécie humana. Sociedade primitiva, feudal, capitalista. Capitalista, o contrário de comunista. Comunista, pessoa que segue o comunismo, sistema social que se baseia na propriedade coletiva, sem propriedade privada. Privada, peça de louça usada para dejeções, urina e fezes. Fezes, escória metálica. Metálica, de metal. Metal, dinheiro, dinheiro. Fortuna, fortuna, o contrário de pobreza. Pobreza, a classe da qual fazem parte os pobres. Pobres, o plural de pobre. Pobre, pessoa que tem carência do necessário à sobrevivência. Sobrevivência, sustento, sustento, alimento, alimento. O pão, pão, a hóstia, hóstia, o pão da alma. Alma, o invisível, invisível, o que não está visível, visível, exposto à vista, vista, capaz de perceber o mundo exterior. Exterior, o que existe fora do indivíduo. Indivíduo, pessoa considerada de modo isolado em sua comunidade. Comunidade, favela. Favela, conjunto de moradias populares que, construídas a partir da utilização de materiais diversos, se localizam normalmente na encosta dos morros. Morros, o plural de morro. Morro, forma do verbo morrer. Morrer, perder gradualmente a força. Força, vigor físico. Físico, biotipo. Biotipo, genótipo em comum entre seres vivos, a característica em especial que distingue esse genótipo de outros. Outros, o plural de outro. Outro, o próximo. Próximo, o vizinho, o seguinte, um outro alguém. Alguém, pessoa que não se consegue definir. Definir, determinar limite. Limite, linha que, real ou imaginária, delimita e separa um território de outro. Fronteira, fronteira, o que separa um país. País, pátria ou terra. Terra, lugar onde pessoas estão sepultadas. Cemitério, cemitério, onde ocorre muita mortandade, massacre, matança. Matança, extermínio de muitas pessoas. Pessoas, o plural de pessoa. Pessoa, ser humano. Humano, relativo ao homem. Homem, o contrário de mulher. A espécie humana. Humana, uma pessoa caridosa. Caridosa, que pratica caridade. Caridade, esmola. Esmola, óbulo. Óbulo, donativo de pouco valor. Valor, o prestígio, a qualidade, a relevância, a importância, o mérito. Mérito, o que se leva em conta na meritocracia. Meritocracia, predominância dos que possuem méritos. Predomínio das pessoas que são mais competentes, eficientes, trabalhadoras ou superiores intelectualmente numa empresa, grupo, sociedade, trabalho, etc. Etc. O restante. Restante, o que fica da retirada da parte de um todo. Todo. O principal. Principal. O protagonista. Protagonista. Aquele que exerce o protagonismo. Protagonismo. Procure no dicionário para ver se entende de uma vez por todas, porra. Muito bom. Parabéns, é um texto muito bonito, muito potente para acompanhar a nossa discussão, para movimentar e provocar aqui a nossa discussão em torno dessa palavra. Eu acho que protagonismo é uma palavra forte, necessária de ser discutida e extremamente atual. A gente vive momentos que precisa se discutir o protagonismo. Até a partir dessa lógica, eu queria abrir a nossa conversa falando um pouco sobre o nosso lugar nesse papo sobre a palavra protagonismo. Porque quando eu recebi o convite para a gente tecer essa conversa, eu percebi que nós estaríamos aqui, dois homens brancos,
falando de protagonismo em pleno século XXI, no momento que mudanças de paradigmas estão sendo tão exigidas da gente. E aí eu fiz uma reflexão a partir deste lugar e do meu próprio lugar de privilégio, né? Nós estamos neste lugar. E a autoanálise, o autoentendimento, compreensão do privilégio, né, me leva a pensar que quando nós temos que constantemente combater o lugar do privilégio e trabalhar, ampliar as possibilidades de protagonismo as mais variadas possíveis, mas quando isso não é possível, eu acho que é fundamental, a partir da nossa compreensão do privilégio, é fundamental a gente debater esse ponto, colocar uma lupa, chamar atenção para essa condição. E aí eu queria abrir a nossa conversa te perguntando, essa foi uma reflexão que eu fiz ao ler o teu texto e ao entender o que seria esse nosso papo, enxergar o protagonismo como essa necessidade de outros estarem à frente. E aí minha primeira pergunta para você seria, qual que é a reflexão que veio no momento que se deparou com a necessidade de escrever sobre protagonismo? Você já fez um início de fala sobre isso quando foi anunciar o teu texto, mas eu queria aprofundar mais o teu entendimento sobre esse lugar e sobre o desafio que na nossa condição de privilégio, escrever sobre protagonismo, que é uma palavra que justamente enfrenta esse nosso lugar de privilégio. Era exatamente, eu disse, como é que eu vou falar de protagonismo? Como que eu posso fazer um texto em que eu não seja protagonista no texto? Não tem a palavra ali, eu esteja escrevendo, eu seja autoral. Claro que tem um pensamento aí em torno, eu fui ao dicionário para procurar aqueles significados daqueles verbetes que me interessavam a ir pulando para um outro significado mais amplo, mais plural, não é? E reconhecendo, sim, o privilégio. Reconhecendo, sim, que, na verdade, a minha ótica do texto é a ótica de quem, sendo branco, né, é protagonista muito facilmente em muitos momentos. Então, como abrir mão desse protagonismo e como dizer desse protagonismo sob o ponto de vista meu, não é? Estou dizendo que, olha, porque muita gente reclama, poxa, agora essa coisa de cada um tem que ter um espaço agora, até se fala muito esse mimimi, e não posso falar mais nada, que as pessoas vêm em cima de mim e tal, a pessoa está incomodada aí, de estar perdendo espaço, né? Não está conseguindo entender o que está à sua volta, e não escuta. Eu gosto de citar muito o poeta Francisco Alvim, que diz, quer ver, escuta. É hora de escutar, sim. É hora de ficar quieto. Mas olha, estou sendo muito incomodado, a pessoa já diz que eu sou preconceituoso, que eu sou machista. Fica quieto e ouve, né? É nessa escuta que a gente vai poder aprender e não repetir erros históricos. Erros históricos. Então, eu tenho exercitado, se eu já exercitava como escritor, se eu já exercitava como produtor cultural, essa escuta, agora é que eu estou mais exercitando isso, né? Recuar. E fico até preocupado quando eu digo o fato de recuar, porque dá a impressão de que esse protagonismo só é exercido a partir do momento que eu dou a vez. Não é, não? E não é esse sentido, é uma questão de escutar, de aprender a apreender juntos, e que esse protagonismo que está sendo exigido hoje é muito importante para que a gente possa, de fato, criar uma sociedade plural, irmã, não é? Então, eu fico o tempo inteiro na escuta. A minha vontade era sair daqui, eu e você, a gente apaga a luz aqui e vamos embora, né? Mas não é isso, é o que eu digo, ao mesmo tempo não é esse espaço que é garantido só porque a gente abriu a vez. A gente tem que escutar. Eu acho que é um momento da escuta. Estou para aprender. Por mais que tenha me cercado de poetas, por mais que tenha me cercado de literatura, do teatro, dos ensinamentos do teatro nessa questão do coletivo, mas ainda tem muita coisa para a gente aprender. Tem muita coisa para a gente ouvir, para caminhar juntos e juntas. É isso que eu percebo. Bom, para nortear esse papo, eu pensei, uma estratégia que eu construí foi ouvir algumas pessoas, ouvir impressões sobre o que seriam para essas pessoas a palavra protagonismo, como elas chegam. E aí eu fui buscar conhecidos
que militam em diferentes campos, diferentes movimentos aqui da cidade, pessoas ligadas à juventude, pessoas ligadas ao movimento negro, pessoas que mulheres que debatem a questão do machismo, que trazem o discurso feminista, mulheres que estão no movimento em defesa das mulheres negras. E aí eu ouvi dessas pessoas as diferentes olhares sobre a palavra protagonismo. E teve uma frase de uma delas que eu achei interessante, que é: o protagonismo naturalmente gera coadjuvantes. E é nesse caminho que a gente está indo no nosso papo, né? Essa, na verdade, é a máxima do extrato social. Se a gente tem ali uma estrutura de poder com pessoas que têm uma situação de destaque, a gente tem coadjuvantes ali nas diferentes funções trabalhando para manter essa posição de destaque, de protagonista, né? Fazendo alusão ao teatro, a gente está no teatro, teria toda uma equipe trabalhando para o protagonista que está aqui na boca de cena. O que cabe nessa mudança de mundo que a gente está buscando e que a gente está discutindo, o que cabe aos coadjuvantes? É construir isso coletivamente. Construir isso coletivamente e escutar. É incrível como reclamam, cara. Assim, o tempo inteiro assim, tem um movimento, por exemplo, leiam mulheres. Eu ouço das pessoas, de escritores até, dizer: agora quer dizer que eu não vou ser mais lido? Os homens então não interessam? Aí eu digo: não interessam. A pessoa fica: não interessam. Leiam mulheres, sim. Leiam mulheres, sim. Não vou ler mais homens. Você diz: mas o que é isso? É isso que o movimento está dizendo. Você já viu algum movimento começar calmo? Você já viu alguém... mudança, não. Você chegar assim: olha, leiam mulheres. A pessoa chega, vamos dizer, esse movimento começa assim: leiam mulheres. Mas, olha, desculpa, não estou sendo indelicada com vocês. A gente está dizendo para ler os homens também, mas é porque a gente acha que chegou o momento de... Isso aí não é leiam mulheres. Vai dar uma olhada na tua estante e ver quantas mulheres você leu. Vai dar uma olhada na tua estante e ver quantos negros e negras você leu. Vai dar uma olhada na tua estante e ver quantas pequenas editoras de fundo de quintal você tem na sua casa. Se a tua biblioteca não tem tantas mulheres, esse movimento está valendo muito a pena. Entende? Então, o protagonismo está sendo exigido no momento que a gente vê que não dá para continuar mais assim. Então, quantos autores negros e negras você tem na sua estante? A tua estante está cheia só de livros das editoras grandes, então quem escolhe os livros que você lê são as editoras ou você? É o marketing daquelas editoras que está dizendo quem que você tem que ler? Então, esses movimentos são importantíssimos, exatamente para nos alertar. Acorda, né? Estão dizendo que estamos separados? Não, estamos juntos nessa construção, mas é preciso chamar a atenção e chamar urgentemente. Não há mais tempo de ficar com licença, boa tarde. Quanta gente morrendo, quantos escritores aí, quantas escritoras a gente não conhece, precisa conhecer, sim. Aí, mas eu não sou machista, como eles estão dizendo. Será? Começa a perceber tuas atitudes. Esses movimentos urgentes, esses movimentos com essa contundência, são essenciais para a gente se transformar, e se transformar junto, não é? Se transformar junto. Essa construção coadjuvante, o coadjuvante tem que ouvir, tem que ouvir o protagonismo que está sendo exigido ali naquele momento e a gente discutir juntos. O que seria naturalmente, né, na nossa construção social, a figura do coadjuvante, ele vir para a posição de protagonismo, exige uma ruptura, exige um radicalismo. Eu tenho uma construção uma imagem para entender essa mudança e por que se reclama tanto, é tão difícil mudar o mimimi, a reclamação do politicamente correto. E eu sempre faço alusão da gangorra, que para ela chegar no estado de equilíbrio, não tem como você não passar para o outro lado um pouco, para você conseguir estabilizar ela. Então, é natural que para a gente conseguir chegar a uma situação de equilíbrio na sociedade, de igualdade, a gente precisa tensionar para o outro lado também.
E aí as figuras que estão no protagonismo, no estado do privilégio, acabam se sentindo um tanto melindradas e um tanto incomodadas com esse tensionamento que vai para o outro lado. Mas é um caminho que é necessário, né? Para conseguir chegar na igualdade e que não existam mais protagonistas. Exato, que todos formam uma sociedade verdadeiramente coletiva, não é? Agora, eu vou te dizer uma coisa, até estava comentando nos bastidores, agora, nesse final de semana, eu assisti a um documentário na Netflix sobre a transexualidade, ou seja, homens trans, mulheres trans, como foram representados em Hollywood, no cinema. E muitos filmes assim que eu adoro, filmes extraordinários. Eu assisti ao documentário, eu terminei o documentário, eu fiquei com vergonha. Eu fiquei com vergonha, assim, de como que esses filmes foram sendo construídos no imaginário nosso, de clássicos como Psicose, a mesmo Beijo da Mulher-Aranha. E quem conduzia o documentário era narrado e comentado por produtores transexuais, atores, atrizes, produtores, diretores, roteiristas, comentando aqueles filmes e como que aqueles filmes prejudicaram a autoestima deles em algum momento, delas em algum momento, como que eram retratados, ou morriam no final, ou tinha uma coisa que o documentário levantava, que era a revelação. Todos esses filmes tinham um momento em que era revelado que aquela mulher, na verdade, era um homem, vamos dizer. Tem a grande revelação. O filme um acontecimento. É o grande acontecimento do filme. O gancho era descobrir o momento em que o namorado ia ali num momento íntimo, descobria que a namorada era um namorado. Então, o cinema, o quanto isso foi prejudicial para o crescimento daquela criança, para o crescimento daquele menino, crescimento daquela menina, e eles vão comentando, cara, eu terminei, e hoje existe todo um movimento em Hollywood, em função disso, de roteiristas e todos que, digamos, fazem parte da equipe de roteirista, da equipe de produtores, para que esses erros não se acentuem, não continuem. Não é tão boa essa escuta? Não é tão bom esse movimento? Não foi tão bom que esse documentário tenha sido feito para que eu, não faz muito tempo, tenha relido obras fundamentais do cinema mundial. E vendo o quanto que recebíamos aquilo passivamente. E aí, esse questionamento nos faz outro espectador, telespectador, outra pessoa, até o fato de eu ser escritor, pensar, quando eu for escrever determinado personagem, por que em algum momento vai ter... Eu não escrevi isso, mas vamos dizer, não, porque em algum momento terá que ser feita essa revelação. Por que o destino desses personagens tem que ser um destino sempre trágico? Embora seja uma realidade para muitos casos, e a gente sabe, mas eu estou dizendo que esse filme me transformou, esse documentário que eu assisti, e me melhorou o meu entendimento, ampliei a minha visão. Quantos outros movimentos estão nos ajudando a ser melhor cidadão, melhor pessoa, né, etc. É que no teatro brasileiro nós temos um movimento encabeçado pela Renata, que também está discutindo isso, esse lugar dos artistas trans dentro do teatro. Mesmo Renata Carvalho, né? Isso. É incrível que tem toda essa discussão também na peça de teatro, e o ator, quando vai fazer, né, uma travesti, ou o que quer que seja. Sim. Puxando o papo um pouquinho para o tempo em que nós estamos, o momento que nós estamos, aqui no Brasil principalmente, mas na verdade eu acho que é uma onda mundial que, no rumo que está a nossa discussão, a gente caminha para uma onda mundial contrária a essa discussão que a gente está travando. Falando um pouquinho deste momento e ouvindo as suas impressões, inclusive no lugar da crença do que é possível. Eu, lendo o seu texto, eu achei ele riquíssimo, muito interessante, e eu observo ali nas palavras um jogo de transmutação entre elas, uma construção buscando as diferentes interpretações para a palavra, e isso vai levando, vai levando a gente enquanto está lendo, vai caminhando, vai nos levando até o final.
Mas quando eu comecei a brincar com as palavras e juntar elas, eu identifico ali palavras que têm um universo comum, e eu fui, na minha leitura, eu fui encontrando alguns lugares como tradição, sociedade, valor, lugar, identidade, e todas essas opções são, de alguma forma, lugares que estão relacionados ao fortalecimento das figuras de poder. Tradição, né? Tradição tem tudo a ver com não a tradição, não estou falando, por exemplo, da tradição de cultura popular, mas eu estou falando da tradição, aquela hierárquica, né, a história, né, que se constrói nesse sentido de tradição, sociedade, todos esses têm a relação de figuras de poder. Numa relação de hierarquia com as demais, né? Hoje nós estamos debatendo mudanças de protagonismo nesses lugares, num país como o Brasil, como ele está em 2020, que o tanto que se caminhou nos últimos anos no sentido de buscas pela igualdade, a gente vê esse trajeto vem sofrendo tanta agressão, né? Não só as pessoas, mas esse pensamento vem sofrendo tanta agressão. O quanto você acha que nós estamos distantes de um ideal e o quanto você acha que é possível, de fato, aqui na sociedade que nós estamos hoje, a gente ainda conseguir ver mudanças nesse sentido? Romper essa estrutura de quem são os seres sociais protagonistas sobre outros? Esse desgoverno que aí está, ele está aí porque muita gente teve medo dessas discussões. Se sentiram acuados, não se sentiram ouvidos em casa. Aí o que é que aconteceu? Tem alguém que fala igual eu, tem alguém que olha, não é preconceito só meu. Tem um candidato aí que diz as coisas, de fato, estão me dizendo que eu sou machista, estão dizendo que eu sou racista. Olha aí, mas tem uma pessoa que pensa como eu aí. Olha o que é que aconteceu? O desgoverno que aí está. Mas esse enfrentamento é fundamental. A gente vai, eu sou da lutopia. Lutopia. Eu vou para o enfrentamento. Eu acho que tem uma mudança que já está acontecendo, mas um empoderamento que vai transformar tudo que aí está. No primeiro momento, o que a gente sofreu foi um choque, sim, de toda uma onda conservadora que se sentiu acuada exatamente por esses movimentos sociais que foram ganhando protagonismo. Aí eles disseram, espera aí, agora toda mulher está dizendo que eu sou machista, agora eu não posso falar nada em casa que minha filha diz que eu sou racista, eu não posso falar nada em casa porque diz que eu não amo o meu Brasil. Eu amo o meu Brasil, é porque é uma piada. O que eu faço às vezes é uma piada. E aí quem é que vem representar essa figura que se sentiu acuada? O desgoverno que aí está. O desgovernante que aí está. Agora, isso foi culpa dos movimentos sociais? Não, só mostra a importância dele. E que a gente agora vai para o enfrentamento, para a maturidade deste enfrentamento. O enfrentamento vai existir, e vai existir sim, não vai se parar de lutar, e de se falar, e de se dizer. Então, eu acredito nessa transformação, porque isso já está evidente, já está claro para que abismo que nós caminhamos e com quem podemos contar nesta luta. Ficou muito claro também com quem a gente pode contar. Tem uma coisa que aconteceu que nome de novela mexicana, né? Verdades foram reveladas. Porque agora muita coisa que estava, muito pensamento que estava aí, que vem enraizado, né? De gerações por gerações, passando para gerações, mas que a gente já não observava mais, não percebia, porque não era gritante. 100 anos atrás, algumas coisas eram muito gritantes, eram visíveis. Se a gente estivesse enxergando a sociedade de 100 anos atrás, com o entendimento, a visão que nós temos hoje, a gente estaria abismado com muita coisa que se via. Mas essas coisas, me parece que foram ficando escondidas, mas estão aqui. E hoje elas estão reveladas. A gente sabe quem é quem pensa o quê. Você sabe que eu briguei dentro da minha família. Quer dizer, então, que eu sou, olha só, não é de hoje que eu escrevo, que eu lanço livro, que a família acompanha toda a minha trajetória de lançamento de livros, de adaptações para teatro, todos, um tio maravilhoso, o tio pernambucano que mora em São Paulo, todos me abraçavam, me adoravam, eu acreditava que aquilo fosse de verdade uma verdade, não é? Há exceções, quero dizer. Mas eu me surpreendi que dentro do próprio ambiente familiar, então as pessoas não entendiam nada do que eu estava fazendo. Não gostavam de mim. Não gostavam de mim. Foi muito cruel descobrir isso. É triste demais.
alguns amigos e amigas, que a gente sabe, não é possível, então eu estava escrevendo o quê? Então, quando acompanhavam o que eu fazia, acompanhavam como? De que maneira? Se revelaram, assim, pessoas altamente preconceituosas, homofóbicas, né? Isso foi triste. É de uma tristeza que, de fato, não tem explicação. Porém, é transformador também, porque eu sei com quem eu posso contar, e essa luta é feita exatamente com os nossos parceiros e parceiras. Artistas também, muito bom saber de tantos artistas maravilhosos que estão do nosso lado, nessa lutopia. Muitos artistas também se revelaram, sobretudo nessa pandemia que nos atravessou. Quantos abraços nós temos recebido de tantos artistas, de tantas artistas, não é? Então, a gente sabe, isso fortalece. Agora, essas outras pessoas que fizeram essa escolha, elas estão bambas, é uma raiz na superfície, não há raiz plantada, fincada. Qualquer vento leva, né? Porque não é uma convicção que está na sua história, né? É algo que, quando perceberem, já foi tarde, né? E, no entanto, a gente está fortalecido, por isso que a gente cultiva há muito tempo, e tem agora exatamente solidificado, né? Resistência gerando transformação. É. Tem um outro ponto, uma outra fala de outra pessoa das que eu conversei sobre esse tema, que eu achei muito interessante e que fala do lado do campo acadêmico, mas eu achei possível essa leitura também dentro do espaço da literatura, e eu queria conversar um pouco com você sobre isso, que é a questão da decolonialidade. Nossa! Eu não conhecia Vamos lá para o dicionário. Não conhecia esse termo, mas eu, lendo sobre ele, entendendo sobre ele, compreendi como sendo a descolonização, na verdade. Da estrutura acadêmica e o rompimento com a estrutura eurocêntrica de construção do pensamento, de produção, né, intelectual e produção do pensamento, valorizando a produção, os pensadores, quem está pensando na América Latina. E aí essa é a discussão que me foi passada, que está dentro da universidade, e eu imagino que isso esteja acontecendo também num formato mundial. A gente tem na história, né, a construção aqui dos nossos países, ali a Europa como uma região de colonização do mundo, né, e aqui nessa discussão, procurando romper com essa construção do pensamento eurocêntrico, e valorizando o que é produzido na América Latina, eu traduzo isso como possível também para diversas regiões do país, do mundo. E, no campo da literatura, você enxerga essa discussão, esse debate também, esse rompimento, porque a gente tem na literatura, vem muita coisa na história da literatura, vem muita coisa também que chega para a gente do que era produzido na Europa, mas nós temos também muitos talentos produzindo em muitos lugares. Como é que essa questão da descolonização, que eu acho que tem tudo a ver também com a questão de discutir protagonismo, como é que fica isso dentro da literatura? Olha só, se eu falar para você de filosofia, você vai pensar em quem? Você vai pensar no filósofo indígena? Não vamos pensar. Por que não? Se a gente for falar agora mesmo, eu saí de uma balada literária, um evento que eu organizo há 15 anos, lá em São Paulo. Eu fiz uma homenagem a Geni Guimarães, que é uma poeta que já esteve na balada literária em 2011, voltou ano passado e foi homenageada este ano. A gente fez num ambiente também todo virtual. Geni Guimarães ganhou o Prêmio Jabuti de Literatura, uma autora do interior de São Paulo, de Barra Bonita. Muita gente conhece, no movimento negro ela sempre foi festejada, nos saraus festejada, mas muita gente precisa conhecer. Por que não conhecemos Geni Guimarães? Por que agora, no centenário de Ruth Guimarães, que é outra do interior de São Paulo, no centenário de Ruth Guimarães, que foi tradutora de Balzac, de Dostoiévski, amiga do Guimarães Rosa, por que a gente não conhece Ruth Guimarães? Muita gente do movimento negro, eu quero dizer o seguinte, a Conceição Evaristo, Ruth Guimarães, Geni Guimarães, sempre foram festejadas nos cadernos negros, que tem
quase 50 anos, mais de 40 anos, a publicação dos Cadernos Negros. A gente, eu digo, e a academia, e jornalistas, e aqueles que dizem qual é a literatura que deve estar nas altas estantes, não quer nem saber. Em que momento que jogamos para um hospício o Lima Barreto? O que aconteceu com a literatura brasileira? O embranquecimento do Machado de Assis. O que aconteceu com a literatura brasileira? Uma literatura brasileira hoje que reconhece, devido aos movimentos, um pouco dessa parcela status quo, está voltada agora para a literatura indígena e os pensadores indígenas, que já pensavam há muito tempo, não pararam de pensar. A Geni Guimarães, como escritora negra, não parou de escrever. Mas por que a gente não conhece? Em que momento que houve? Porque existem exatamente esses detentores da literatura que é considerada alta literatura. E que, na hora em que estudavam a obra do Manuel Bandeira, não estudavam a obra de Solano Trindade. Por que não estudamos os autores africanos, as autoras africanas há muito tempo? Então, onde que passeou? Por quê? Porque creio, eu estou aqui pensando junto contigo, creio que quem domina esse mecanismo literário é branco, heterossexual, né? Vamos discutir a literatura LGBTQI+, também? É muita coisa, e vamos também comprar livros de editoras pequenas. Olha para a tua estante e vê o que está faltando lá. Só tem livro das grandes editoras, então o que é que houve? Que você não conseguiu descobrir a obra de um Adão Ventura, que fez centenário o ano passado, um poeta mineiro negro, traduzido lá fora, etc. e tal. Quer dizer que Conceição Evaristo, para uma parcela da literatura status quo reconhecer, teve que ser reconhecida primeiramente na França, mas ela era reconhecida nos saraus da periferia de São Paulo. Eu já tive que responder a seguinte questão, porque eu circulo, vou, tenho amigos e amigas em saraus pela periferia de São Paulo, parceiros e parceiras, acompanho este movimento há um bom tempo. Esse movimento já festejava esses autores todos. Eu cheguei a ter que responder a seguinte pergunta: você não acha que esse movimento dos saraus, o movimento dos slams, tem muita coisa que não é tão boa? Muita coisa ruim. Você vê assim escrito, não é legal. Quer dizer que a qualidade você vem perguntar para cá. Tudo que está numa livraria é bom? Tudo que está numa academia brasileira de letras, tudo que está lá é bom? Então, por que tudo que está aqui, então, é ruim? Entende o que eu estou dizendo? Então, é um incômodo também. Hoje você vê um movimento contrário. Você vê as grandes editoras ficando cada vez mais negras. Porque o movimento que foi feito, a Carolina Maria de Jesus agora vai ser publicada pela Companhia das Letras. Carolina Maria de Jesus, que há muito tempo é defendida pelo movimento negro, pelos saraus e pelas autoras e autores negros e negras do Brasil, brigando para que a Carolina Maria de Jesus seja estudada em pé de igualdade com Clarice Lispector. Agora eu te pergunto, a Carolina Maria de Jesus vai ser melhor agora porque a Companhia das Letras vai publicá-la? Quer dizer que foi preciso muito movimento para que seja publicada agora. Ótimo que publique, porque muita gente que não sabia vai ficar sabendo, mas creia que quem fez a literatura da Carolina Maria de Jesus foi ela. E quem fez e lutou para que ela se firmasse e continue sendo lembrada, e não haja injustiça quando formos pensar nas escritoras brasileiras, foram os movimentos negros, os saraus, a periferia, há muito tempo. Então, as coisas estão, é o que eu digo, as coisas estão mudando por essa mudança que tem que ser, sim, de uma exigência de um protagonismo e de uma exigência de um lugar de direito, né? Então, é isso um pouco que eu comento
desses cânones, né? Da escolha do cânone literário. Muita gente entrou pelo cânone. Muita gente entrou pelo cânone, não teve paciência de aguardar e morreu louca ou bêbada, porque não foram reconhecidas em vida, quando faziam um trabalho tão extraordinário, como eu citei aqui o Lima Barreto. Quer dizer que o Lima Barreto precisou ir para um hospício, e morrer num hospício, um escritor daquela grandeza. Por quê? Porque era negro? E por que não estudamos com a mesma veemência o Lima Barreto no mesmo momento que estudamos Drummond, embora seja de outra geração? Mas eu estou dizendo assim, entende? Lá nos bastidores a gente estava num papo, já antecipando essa conversa, e uma informação que gerou ali, que é bem interessante a gente, voltando, né, à discussão do lugar de privilégio, a gente ter esse entendimento, ter claro, é que aquilo que foge à nossa realidade, a gente acaba não percebendo. Então, é muito natural você não dar espaço para o outro, você não dar... as grandes empresas que publicam, elas estão ali no lugar de poder, né? Muitas delas provavelmente comandadas por pessoas que estão nos lugares de privilégio, e se você não tem uma atenção, se você não está voltado a um olhar aberto e atento para você perceber o lugar em que você está e abrir o espaço, ceder, como você colocar o espaço para o outro, isso acaba não acontecendo. No nosso estado natural, a gente não pensaria em dar, no nosso lugar de privilégio, a gente não pensaria na necessidade de por exemplo, você incentivar a escrita que está vindo dos saraus e da periferia. Então, a gente tem que ter esse exercício de atenção, de olhar além do lugar que a gente está. Vai dar uma olhada na estante, dá uma olhada na tua estante. Chega lá e vou olhar na minha estante, procurar. Eu vou dar uma olhada na minha estante. Pronto, faça esse exercício básico. Estou repassando aqui na cabeça e estou concordando. Esse exercício básico. Esse exercício é básico. Dá uma olhada. Se você não foi guiado pelos cadernos de cultura, se quem comprava teus livros não era a Folha de São Paulo, era você que comprava ou era a Folha de São Paulo que comprava por você? É igual comprar um produto na TV. Então, entende, por que você não se interessou pelos movimentos da literatura, pelas periferias do Brasil? Aí, as grandes editoras agora, de fato, olham esse movimento com muito vigor, porque nesse movimento também, olha só que curioso, existe um mercado, porque tem poetas pela periferia de São Paulo, tem poetas que vendem 1.500 exemplares de sarau em sarau. Tem escritor que é publicado por uma grande editora, pela Companhia das Letras, por exemplo, que vende 80 livros no dia do lançamento e não vende mais, e nem repercute mais. No entanto, esses poetas estão circulando pelos saraus com seus livros debaixo do braço, repercutindo e vendendo entre eles. Então, essa literatura me interessa, que essa literatura é mercado também. E para não ficar tão desfocado e alheio àquilo que está acontecendo. Vou te dar um exemplo bem claro. Festa Literária Internacional de Paraty, a FLIP. Veja bem, a FLIP, importantíssima para a literatura brasileira, esse conceito de festa. A balada literária que eu organizo e faço vem muito de inspiração da FLIP e também da Jornada Literária de Passo Fundo. Esse conceito de festa importantíssimo para a literatura. A FLIP começou a ganhar uma festa paralela mais plural, mais negra, mais LGBTQI, de um tempo para cá. Aí estava se esperando, sobretudo depois da última edição, de que a FLIP anunciasse um homenageado, uma homenageada, que as pessoas também que fizeram aquela festa paralela se reconhecessem naquele homenageado, naquela homenageada. Era um momento que a FLIP viesse para a briga com a gente, né? Aí veio e anunciou a Elizabeth Bishop, uma escritora norte-americana, que tem uma obra, etc. e tal, mas todo mundo veio, foi uma polêmica absurda. Aí descobriram-se textos dela, enfim, de conotação racista, etc. Aí foi aquele negócio e eles não abriam mão, não, é ela. Aí depois vem uma pandemia, atravessa a vida de todo mundo. A festa não iria acontecer, estamos aqui
digitalmente, virtualmente falando, vamos nos reinventando. A Flip sofreu esse golpe danado, resultado. A curadora que foi designada para a festa foi afastada, e ela diz o seguinte, quando foi afastada: não, eu reconheço que, de fato, depois dos últimos acontecimentos, desde da morte daquele, como era o que morreu, o norte-americano que morreu com o policial colocando o pé na garganta do cidadão, e depois de toda essa pandemia, reconheceu-se que não. Acho que a Flip precisa de uma curadora negra. Quer dizer que é preciso quantos morrerem? E o barulho que foi feito, se tivesse escutado o barulho que foi feito lá no começo, quando se falava disso, entende o que eu estou dizendo? É uma coisa. Escuta, presta atenção, vamos escutar. A gente está aqui para escutar, vamos recuar. Não existe uma vaidade curatorial. É mais importante a vaidade curatorial do que escutar aquela demanda, aquele grito que era urgente. Quantos precisam morrer, então, para começar a publicar Carolina Maria de Jesus, para homenagear quem deve ser homenageado, sem que esse mercado venha dar tônica, não é? É um ensinamento para todos nós. Eu fico também ouvindo, prestando atenção, sabendo onde que eu posso avançar mais. Isso é fundamental. Eu tenho um pouco de descrença de que venha do mercado, o Deus mercado, né, que venha um entendimento de que é necessário dar voz para essas vozes. Eu acho que tem um interesse justamente de mercado, né? Tem quem consome. Tem, não há dúvida. Mas, de certo modo, isso é vantajoso. É uma possibilidade de colocar algumas palavras que precisam ser colocadas aí no meio da sociedade em destaque, no lugar de protagonismo. Então, por mais que venha, eu não acredito que venha no entendimento da importância de dar esse espaço, né, de abrir esse espaço. Eu acho que é um interesse mercadológico mesmo, do capital, mas a gente tem que também tentar tirar proveito da melhor forma possível disso, né? Ainda que não seja uma ação consciente, ocupar esses espaços. Não, era o que eu estava falando. Eu acho que a Carolina Maria de Jesus, nesse momento, faz muito mais bem a Companhia das Letras do que a Companhia das Letras a ela. Na verdade, é importante, sim, volto a dizer, que mais pessoas tenham contato com a obra da Carolina Maria de Jesus. Isso não há dúvida. Então, ótimo que assim seja. Mas é importante saber que a Carolina Maria de Jesus não é a Companhia das Letras que vai fazer da Carolina Maria de Jesus a Carolina Maria de Jesus. E outra coisa, eu sempre digo isso, citavam sobre os meus textos, diziam assim, já saiu, inclusive, coisas escritas sobre, você dá voz aos que não têm voz. Não, eu não dou voz aos que não têm voz. Tem voz. Uma das pessoas que mais me influenciaram foi a minha mãe. Minha mãe tinha voz, e muita voz. Você não imagine, era uma mulher danada, aquela sertaneja, então eu dou voz à minha mãe. Eu não dou voz a ninguém, eu escuto. Eu quero tentar, pelo menos tentar escutar, eu quero exercer a escuta. Então, não é dar voz aos que não têm voz, tem muita voz. E tem, sim, o mercado, e você também tem que reconhecer, sim, que é importante que a obra da Carolina Maria de Jesus, ou de um outro autor ou autora, tenha uma editora grande para poder repercutir em outras frentes de batalha, inclusive internacionais, não é? Tem uma entrada num mercado internacional, mas é preciso você saber que essa história desse autor e dessa autora foi feita pelas editoras pequenas, né? A urgência da publicação desses autores, essa urgência foi cobrada e exigida e exercida pelos movimentos negros. Foi exercido, esse direito já é exercido há muito tempo. Que bom que você veio escutar. Agora não venha só como mercado, não, que a gente reconhece quem são os nossos aliados e aliadas. Porque quantos precisam morrer para você publicar? Quantos precisam morrer para você homenagear? Quantos autores precisam mais enlouquecer para você reconhecer que eles são importantes?
fora das grandes editoras, fora dos grandes centros de debate da cultura no Brasil. Quantos autores e autoras estão por aí em Rio Branco, Porto Velho, Teresina? A balada literária, inclusive, que eu organizo, ela acontece em Teresina há um tempo já. Começa lá no Piauí. Há muito tempo que eu tenho esse diálogo com o Piauí, Porto Velho, que o Brasil todo, né, me interessa esses autores e essas autoras que não estão sendo calados. Ninguém cala um poeta ou uma poeta. Eles estão sempre produzindo. É a gente abrir o olho, a vista e a escuta, né? Para a gente caminhar para a finalização aqui do nosso papo, você acha que é possível a ascensão de um protagonismo coletivo, ou a gente consegue, no máximo, ir destacando em diferentes lugares indivíduos que assumem um lugar de protagonismo, representando seus espaços, seus lugares, suas causas, ou a gente conseguiria, de fato, promover uma ascensão, ou uma ideia de protagonismo coletivo? Que eu acho que, se a gente começasse a divagar sobre essa ideia, talvez a gente chegaria, inclusive, numa coisa que acho que deixaria muita gente de cabelo em pé, mas a gente conseguiria chegar nessa discussão no que seria talvez uma mudança de sistema social do que nesse lugar que a gente convive. Mas esse é um caminho longo para a gente conseguir modificar o sistema que estamos inseridos. Mas você acha que a gente consegue, além de destacar indivíduos, promover, de fato, uma ascensão ao protagonismo de forma coletiva? Eu acredito que eu sou cada vez mais coletivo quando compreendo a particularidade de um artista. Eu sou cada vez mais um ser coletivo quando eu encontro no outro aquilo que eu não tenho. E que encontro esse diálogo possível e enriquecedor para ambas as partes. É tão bom quando a gente passa a saber o que não sabe. Não é não? Passa a saber, a perceber, nossa, essa poesia não é a minha poesia, mas é minha também. Aquilo está dizendo coisas que eu não sabia, que eu não domino, uma geografia que não é minha, mas que eu me reconheço nela. Eu me torno mais coletivo, me torno mais plural quando descubro o outro, quando descubro a outra. Eu acho que o caminho é esse. Toda vez que eu leio algo que eu não sei e passo a saber e a sentir, eu me torno uma pessoa melhor, menos mesquinha, né, menos controladora e mais plural. Isso não há dúvida nenhuma. Não há dúvida nenhuma. Toda vez que dizem de um autor, de uma autora que eu não conheço, eu fico louco para conhecer, né? Agora, cuidado, porque um sistema literário pode dizer aquilo que você deve conhecer. Aí essa é a grande questão. Vira um shampoo, sabe? O melhor shampoo é aquele. O melhor sabonete é aquele, a melhor cerveja é aquela. Alguém que tem que dizer? Descobre você qual é a melhor cerveja. Não é não? Eu acho que essa descoberta tem a ver com movimento. Movimente-se. Movimente-se. Ganhe oxigênio, sabe? Respire outras coisas que não são você, mas que passam a ser a partir do momento que você se reconhece no outro e na outra, né? Muito bom. Nós vamos encerrar, vou te passar a palavra para fazer o encerramento. Queria agradecer novamente à Fundação, dar os parabéns pelo aniversário da Feira do Livro, pedir atrasado licença por estar ocupando esse lugar para falar de temas, estar protagonizando uma conversa em nome de movimentos e segmentos que precisam estar nesses lugares também. Então, procurei nas perguntas, na fala, construir, como a gente começou essa conversa, construir uma opção de mesmo estando no meu lugar de privilégio, guiar a conversa por temas que precisam ser debatidos e que tem tudo a ver com a nossa palavra de protagonismo. Então, quero agradecer essa oportunidade, espero ter representado essa discussão de forma muito pertinente e agradecer a conversa que nós tivemos e que venham outras. Muito obrigado, Flávio, parceiro de palco, aí no sentido, né, de você é um homem de teatro também, né? Eu tinha muita vontade mesmo de ser ator, descobri que tinha muito pudor para ser ator, desisti. Mas gosto muito disso, exatamente porque o teatro me ensinou a ser coletivo.
O teatro me ensinou a confiar no outro, a ter aquele trabalho, sabe? Eu me tornei muito mais generoso, muito mais humano, muito mais solidário quando fiz teatro. Toda vez que eu escrevo um texto, eu penso em teatro, em oferecer esse texto para o outro, para a outra, né? Então, o teatro me ensinou muito isso. Então, a gente está falando aí de um protagonismo que pode parecer aquele ator protagonista numa peça de teatro, quando o protagonismo é de todos e todas que levantam aquela peça como uma peça única, não é? Agradecer muito, parabéns também a todos os amigos e amigas que estão aí levantando essa possibilidade de diálogo, de discussão com essas 20 palavras aí, não é? E vamos ter agora Daniel Munduruku. Eita! É um grande, grande escritor brasileiro com quem eu aprendo e apreendo muito. E é isso aí, vamos aí, vamos vencer essa luta. Abraço a todos e todas.